Anjos, volto aqui com o vídeo 2, a parte 2 do texto do Olhar, da Madalena Freire. E como a gente estava problematizando ainda há pouco, né? A ação de olhar é um ato de estudar a si próprio, a realidade, o grupo, à luz da teoria que nos inspira. Então, ela nos convida, nos convoca a buscar um campo teórico que eu vá sustentar o meu olhar. E um campo teórico que veja essas possibilidades da construção das subjetividades dentro desse campo intersubjetivo. Tá? Então, eu tenho que ver eu ser de potência, o outro ser de potência. Então, eu me conhecer para que eu conheça o outro. Eu conhecer minhas limitações e minhas perspectivas para que eu conheça e compreenda as limitações e as projeções do outro. Tá? Então, ela nos convida a desenvolver o aprendizado do olhar. Lembra que ela diz lá no início do texto que nós não aprendemos a olhar o mundo, a realidade, nós mesmos. Nosso olhar ainda fundamentado em estereótipos, né? Cristalizado. Então, nós não aprendemos a olhar o mundo considerando as dimensões desses sujeitos históricos, sociais, culturais. Nós olhamos a partir dos estereótipos, como se esses sujeitos fossem ahistóricos, como se eles não tivessem vivências, experiências, como se já fossem um dado a priori, como é regulamentado lá na teoria inatista maturacionista, né? Eu vou tendo as heranças tanto biológicas, genéticas, como as comportamentais, e eu já estou dado a priori. Aí a Madalena diz, ei, Cássia, ei, Pedagogia 2019, ei, Letras 2020, ei, pessoas interessadas com educação, ei, psicóloga que vai adentrar nesse campo escolar. Não é assim, tá? Você precisa desenvolver o aprendizado desse olhar, aprender a olhar a partir de parâmetros do olhar sensível, da escuta sensível lá de Barbier, que eu falava ainda há pouco para vocês. Madalena, ela nos anuncia nas suas reflexões que o olhar e a escuta envolve ação reflexiva. Envolve ação reflexiva. Cássia, eu não vou poder errar no mundo, eu não vou. Não estou dizendo isso, gente. Nós somos passíveis de erro. Mas eu preciso entender que eu preciso refletir sobre as minhas ações. E aí ela assinala para a gente alguns pontos interessantes para a gente pautar, para que nós possamos pautar o nosso olhar, considerando o ver, o escutar, o ouvir, a presença e a atenção. Tá? Quatro adjetivos aqui fundamentais, né? Quatro categorias teóricas, não adjetivos. 4 categorias teóricas fundamentais para pautar a nossa prática educativa, para pautar as nossas relações com as nossas crianças miúdas, nossas crianças maiores, com os nossos adolescentes, jovens, adultos e idosos. Ela diz assim, ó, ver, ouvir, presença e atenção permitem processo de aprendizagem pelo educador. Então, eu aprendo quando eu me coloco essa disponibilidade de ver, ouvir, de ser presença, de ter atenção. E ela diz, gente, te concentra, exerce uma concentração para a escuta do teu próprio ritmo. Educador, educadora, psicólogo, psicóloga, te conhece, entende o teu ritmo, compreenda o teu ritmo e aquece o teu próprio olhar, aquece o teu olhar para fazer o registro e pautar a observação do teu olhar. Tá? Então, eu preciso pensar quais são as pautas do que eu vou observar e fazer o registro daquilo que eu vou observar. Um segundo movimento que se dá no registro dessas observações. Né? Mas eu preciso ter pontos do que eu quero observar. O que essa criança precisa aprender? O que essa criança sabe? Como posso provocar o desenvolvimento dela? Como que essa criança está me trazendo de saber que ela sabe, que ela conhece, a partir das brincadeiras que ela está desenvolvendo aqui? Nesse ambiente da sala de educação infantil, ou nas séries iniciais, ou no ensino fundamental, e daí vai. Tá? E o movimento de trazer para dentro de si a realidade observada, registrada, para assim poder pensar e interpretá-la. A partir do momento que eu elejo pontos do que eu preciso observar,
o meu olhar ele vai estar sendo direcionado. Ele vai estar sendo direcionado não no sentido de eu direcionar para aquilo, de eu direcionar para um ponto único, mas ele vai estar sendo orientado. Eu vou ter um olhar de educador, de educadora, de psicólogo, de psicóloga orientados. Um olhar orientado, tá? E essa orientação vai se dar muito articulada com o desenvolvimento desse humano que eu estou tratando, né? Que eu estou desenvolvendo as minhas ações educativas, que eu estou acompanhando, enquanto psicólogo escolar, a dinâmica desse comportamento infantil, dessa criança, tá? Então, a partir do momento que eu tenho isso pautado, eu consigo entender o que falta observar. O que ainda passou desapercebido dos meus olhos? Entendendo aqui que os olhos, o olho está muito mais no sentido figurativo. Mas o que está faltando? O que ainda não percebi? O que está na entrelinha que não está muito evidente que eu preciso compreender, que eu preciso estudar? Né? A observação avalia, diagnostica, gente, a zona do desenvolvimento real dessa criança. O que ela sabe fazer agora? Eu conheço esse sujeito. Eu conheço os saberes que ele traz da sua comunidade, da sua etnia, da sua vizinhança, da sua casa, tá? E eu conhecendo isso, é muito importante que esse conhecimento do que ele sabe seja um ponto de partida para startar a minha prática de educação escolar, de educação que vai provocar ainda maiores desenvolvimentos dessa criança, e que eu possa apresentar a ela outras leituras, que eu possa apresentar a ela a ampliação dos seus repertórios verbais, dos seus repertórios comportamentais, dos seus repertórios de sentimentos, de afetos, né? da sua motricidade, aquela criança que é acanhada, acabrunhada, parada. O que está acontecendo com essa criança que ela é parada, acanhada, tá? E de repente, olha, quando eu vou exercitando um olhar mais sistematizado, eu consigo ser um provocador do desenvolvimento dessa criança, tá? E aí eu começo a me organizar, a me desafiar enquanto profissional da educação e da psicologia para atingir as zonas de desenvolvimento próximo dessa criança. Né? E aí eu posso explorar outros saberes, ampliar os repertórios delas, abrir janelas de possibilidades para ela. Gente, a educação é linda. Eu abro janelas de possibilidades para que o outro se desenvolva. Eu tenho uma função social, ética, política no mundo fantástica, enquanto profissional que lida com seres humanos, que lida com grupos humanos. Então, eu me afasto da minha prática, mais uma vez, para refletir sobre ela e construir propostas de atividades para que eu amplie o repertório dessa criança miúda. Então, lembra que eu falava da criança autista, da criança com deficiência mental, no primeiro vídeo? Pois é. Eu me afastando daquela ideia estereotipada primeiro, de que ela é bagunceira, de que ela é desorganizada, de que ela não aprende, pautada numa teoria que tem essa percepção de desenvolvimento intersubjetivo na perspectiva de capacidades humanas, eu consigo realmente me distanciar desse olhar do trabalho que eu estou ali na lida, numa prática tão angustiante que eu não consigo mais refletir, e aqui eu posso refletir e redirecionar o meu olhar. Tá? E eu posso redirecionar o meu olhar com foco na aprendizagem individual e coletiva desses grupos humanos com quem eu trabalho. Tá? Haverá momentos que eu precisarei fazer provocações que a criança consiga dar saltos qualitativos de aprendizagens na relação dela com ela mesma. Tá? E haverá momentos em que eu vou utilizar pequenos grupos, outras estratégias em que as crianças sejam também mediadoras do processo de aprendizagem nesse coletivo. Mas entendam que aqui a gente está sempre partindo de um olhar que está sendo sistematizado, organizado, que está sendo orientado. O foco na dinâmica da construção do encontro. Como é que eu vou organizar esse encontro?
E isso não é uma expressão apenas desse educador, desse psicólogo, mas isso estando trabalhado com o grupo. Como é que o grupo tem a ciência dessa organização desse encontro, da dinâmica desse encontro, da organização desse encontro? Como se dará o início, meio e fim? A participação desses sujeitos, dando feedback desse processo, é muito importante, tá? E o foco na coordenação em relação ao seu desempenho na construção da aula. Então, eu estou me avaliando também nesse processo. Eu, enquanto coordenador desse processo de educação, de promoção de processos educativos, como é que eu estou também me desempenhando, né? Observação, 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 observação. Olhar sem pauta se dispersa. A Freire, a Madalena, ela nos chama muito a atenção com relação a isso. Eu preciso ter pauta para o meu olhar. Senão eu não vou saber o que olhar. Senão eu vou ficar olhando para tudo ao mesmo tempo e não vou ter a dimensão. Senão, aquele clássico exemplo da criança que diz, eu sou Deus, e de repente a professora faz o sinal da cruz, ou de sangue de Jesus, eu desconjuro o menino. Esse olhar de desconjuro do sinal da cruz é um olhar estereotipado. Por quê? Porque ela não está olhando, ela não está com direcionamento no olhar. O olhar dela está fluido, está solto, está sem organização. Então, a manifestação da criança pode ser uma ofensa para ela, né? Então, o olhar sem pauta se dispersa. Eu preciso ter pauta para o meu olhar. Observação, o educador e o educando. O educador aprende a observar e o educando também, gente, porque ele está aprendendo a olhar com o educador quando o educador negocia esse campo de observação, quando o educador compartilha, quando o educador trabalha com esses grupos humanos do início, meio e fim, tá? O educando troca com o educando, coordenado pelo educador. Ou seja, você cria meios e estratégias em que eles possam ter relações de trocas e automaticamente de promoção do desenvolvimento de ambos e de todo o coletivo, tá? O educando troca com o educador, coordenado por um outro educador, sobre o que se observa. O educador interage com o educando, desenvolvendo-lhe, espelhando-lhe suas conquistas e faltas nas situações observadas. Então, vejam que aqui a gente está desenvolvendo um campo teórico prático de presença, de observação, de construção de olhar, tá? Em que a gente não está trabalhando a censura, a exclusão. A gente está trabalhando com processos inclusivos quando eu trabalho o meu olhar. Observar não é invadir o espaço do outro. Isso é muito importante, ficar transparente para todos nós, para todas nós. Observar não é invadir o espaço do outro. Observar não é docilizar o outro. Observar não é manipular o outro, tá? Se torna a invasão do espaço do outro quando é sem pauta, quando é sem planejamento, quando é sem devolução, tá? Mas fiquemos aqui com o pensamento da Madalena Freire, né? Observar não é invadir o espaço do outro, sem pauta, sem planejamento, sem devolução e muito menos sem encontro marcado. Nós precisamos marcar o nosso encontro, nós precisamos estabelecer as relações de contato, como é que vão se dar as relações nas fronteiras de contato. Para isso, a fronteira do educador precisa estar bem cuidada, protegida, alimentada, nutrida, tá? Para que a gente consiga fazer um processo de nutrição fronteiriça com os nossos educandos, meninos e meninas das classes populares, tá? Que chegam às escolas, meninos e meninas que estão também em escolas da rede pública. Cheirinho no sovaco limpo de vocês. Muito feliz por conseguir materializar mais esse material. Tchau, tchau.